Eu estava reparando nos termos que o pessoal está usando no Brasil, né? Então o pessoal fala no Brasil em isolamento social. Porém, no restante do mundo, o pessoal fala em distanciamento social, né? Até nas paródias, né, como da Laura Clary, que eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição, ela faz uma paródia muito boa, para mim a melhor da internet, sobre o distanciamento social. Então, quando você entra lá no site, tem lá o que fazer para prevenir, né? Tem lavar as mãos, usar máscara, usar álcool para desinfetar as mãos, tal, né? E o distanciamento social. Então, o distanciamento social, quando você entra lá, tá falando assim: o que é o distanciamento social? Ficar 2 metros de distância das pessoas, evitar aglomerações e reuniões de grupo, evitar locais lotados, né? Isso é o distanciamento social. Daí tem uma outra abinha lá, tá escrito assim: se você estiver doente. Daí, se você estiver doente, tem duas opções: a quarentena e o isolamento. A quarentena serve para aquelas pessoas que tiveram contato com alguém com coronavírus ou Covid-19, tiveram contato com essas pessoas. Então, no começo lá da pandemia, então as pessoas que estavam voltando da China, de locais onde tinham mais casos, essas pessoas ficavam de quarentena, porque talvez tivesse tido contato com alguma pessoa que estava contaminada. E para aquelas, por exemplo, agora, né, se você tem alguém dentro da sua casa com um caso confirmado, então você fica de quarentena até esperar o resultado de um exame e tudo bem. Essa é a quarentena. Agora, isolamento, está escrito lá que é só para as pessoas com casos confirmados. Então não é para se isolar pessoa saudável. A pessoa com caso confirmado, ela fica isolada, por quê? Para justamente não passar para outras pessoas. Mas não tem lá no site falando sobre isolamento social. O que eles fizeram no Brasil? Trocaram as palavras, ficou meio parecido, e daí fizeram acreditar que o isolamento social é uma coisa super normal para você ficar dentro da sua casa, você não pode sair para nada, você não pode ir numa praça, você não pode ir numa praia, você não pode trabalhar, né? Aqui no Japão, a gente ficou 2 semanas parados. Uma semana era feriado, já era pré-definido, e a outra semana foi uma semana que eles deram a mais, porque a produção está super baixa. A gente está entrando na pior recessão da história. Então, tem muita gente, muita empresa quebrando, muita gente sendo demitido. Eu tenho amigos que foram demitidos, né? E tenho amigos que já estão desempregados há um tempo e que não encontram serviço. Então a gente parou por um tempo a mais. Mas se eu quisesse caminhar na rua, se eu quisesse ir no mercado, se eu quisesse ir nos lugares, eu era livre para fazer qualquer coisa aqui, né? O que eles fecharam aqui? Fecharam parques de diversão, eventos grandes, acabou, tal. Alguns restaurantes por conta fecharam, mas não foram todos. Muitos lugares estavam abertos. Não tem esse isolamento social que está tendo no Brasil. Aqui tem um distanciamento. Você vai no mercado, tem lá os adesivos no chão, mas dentro do mercado você vai pegar fruta, verdura, tá todo cheio de gente, né? No Brasil eles adotaram medidas até mais rigorosas que aqui no Japão. Porque, por exemplo, às vezes tem lá o pessoal falando que no Brasil, na entrada do supermercado, eles medem a temperatura. Onde eu moro, tem 4 mercados em volta da minha casa, 2 farmácias e um monte de loja de conveniência. Em qualquer um desses lugares, nunca me mediram a temperatura. E eu estou no estado de Aichi, que foi o 5º estado com mais casos no Japão. E uma outra coisa, eu vi uma matéria no R7, estava escrito assim: no Japão, clientes são desinfetados antes de entrar em restaurante. Quem lê a chamada vai achar, fala, nossa, o Japão inteiro está fazendo isso, né? Mas você tem que ler a matéria. Daí quando você lê a matéria tá escrito lá que é um pub, um único pub que eles chamam de... Tá avisando que tá acabando a gasolina. Tem um pub que aqui no Japão eles chamam de izakaya, que é tipo um barzinho onde o pessoal vai lá, pede uns petiscos e tal, não sei o que, reúne em grupo. Geralmente o pessoal vai em izakaya ou o pessoal que trabalha junto, e às vezes, muitas das vezes que eu fui, era confraternização de final de ano com o pessoal que você trabalha. Então, esse pub
em Shinjuku, que é um bairro de Tóquio, esse pub pôs esse treco para desinfetar as pessoas quando entrassem. Mas aqui no Japão eu nunca vi em outros restaurantes aqui. Eles passam uma ideia de que aqui tá, em outros lugares eles colocam uma chamada de uma matéria para fazer com que vocês acreditem que tá super restrito. Não, pelo menos eu posso falar do Japão, né? Aqui no Japão a gente está vivendo um novo normal. Você tem que tomar mais cuidado, tem que a maioria dos lugares onde você vai de máscara. Mas aqui eu não sou preso, eu não sou impedido de entrar em algum lugar se eu não tiver de máscara, né? Para que eu vou de máscara num restaurante se quando eu for comer, enfiar a comida na minha boca, eu vou ter que tirar a máscara? Não tem sentido, né? Eu passei numa cafeteria outro dia, olhei pela janela que é do lado da minha casa, a cafeteria, olhei dentro da janela, a cafeteria lotada, ninguém de máscara. Claro, como que você vai beber café com máscara? Não tem como. Então eu acho melhor repensar o que estão fazendo com vocês, porque pelo que eu vejo, eu tô achando um pouco de absurdo tudo que está acontecendo, né? Eu acho que estão tirando toda a liberdade de vocês, toda. Eu parei aqui num restaurante, que é uma rede de restaurantes bem baratinho que tem aqui no Japão, que eu adoro, uma comida muito boa, e tem que ser baratinho, que agora na crise a gente pode gastar, né? Mas só para vocês verem que eu vou entrar e não tem toda essa restrição que eles colocam, né? Eles tomaram alguns cuidados. Eu tô vendo aqui de fora que eles colocaram plástico ali no caixa, mas não tem um treco desinfetando você na entrada. Vou entrar lá para vocês verem. Então, pessoal, vocês viram, né? Fui no restaurante, na entrada não tinha nada, nenhuma máquina lá me desinfetando. Os cuidados eram os básicos, né? Colocaram plástico ali na divisória do caixa. Os atendentes estavam de máscara. Eles colocaram uma mesa da outra com um assento vazio. E só. De resto, normal. Não me impediram por eu entrar no restaurante sem máscara. E só. Agora, repensem sobre o termo isolamento social, porque isso nem no site da Organização Mundial da Saúde está. Está a quarentena, o isolamento e o distanciamento social. Tá? A quarentena para quem teve contato com o infectado, o isolamento para quem está contaminado e o distanciamento social para todos, para evitar a propagação. Então, 2 metros das outras pessoas, evitar aglomeração, reuniões de grupo, e é isso. E os cuidados básicos: máscara, lavar as mãos, não tocar olhos, nariz e boca, esse tipo de coisa. Tá joia? Até mais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Woo! That's great, y'all. Let's dry those suckers off. Hey, COVID-19, you don't scare us. I've got 19 ways to destroy your ass.